O Band Entrevista está de volta, aqui ao meu lado, o dramaturgo Gil Vicente Tavares. Gil, mestre pesquisando a vida e a obra do Marquês de Sade, e todo esse trabalho virou peça. Ele rendeu ainda um prêmio. Dois Prêmios, pois perdão, é, engraçado. Exatamente. Pois é, eu recebi uma encomenda de Fernando Guerreiro para escrever, foi pré-Vixe Maria. Grande Fernando Guerreiro. Para escrever uma peça sobre as obras do Marquês de Sade, só que ele cometeu o crime gravíssimo de me entregar um livro chamado Sade, Vida e Obra de Fernando Peixoto, um grande estudioso brasileiro de teatro e de várias outras coisas. E eu achei a vida de Sade mais interessante que a obra dele. Por quê? Porque Sade viveu sob 5 regimes. Ele viveu o Antigo Regime, a Revolução Francesa, o período do terror, Napoleão Bonaparte, e morreu sob o reinado de Luís XVIII. Por que tudo isso te fascinou? Lhe fascinou, na verdade? Eu acho que na história da humanidade, e a gente está vivendo um pouco isso agora, a gente sempre tem esses ciclos, né, que vão acontecendo políticos, de questões reacionárias que são combatidas por uma revolução que tenta tomar o poder e acaba se contaminando e acaba sendo derrubada de novo por um regime que volta a ser autoritário. A gente sempre fica nesse ciclo, e eu acho que esse período da França é muito emblemático de vários outros momentos que a gente vai discutir as questões de política, de poder na história da humanidade. E, obviamente, daria para eu encaixar, porque a vida dele também foi um libertino, não só escreveu vários livros eróticos e bem... O termo sádico, sadismo, vem de Sade, né? Então, os livros dele muito cheios de sadismo, de pornografia, erotismo, coisas desse tipo, mas também uma questão política muito forte. Ele era um personagem altamente contraditório, ao mesmo tempo que ele achava que pagar uma prostituta e chicoteá-la e maltratá-la era normal, ele tinha esse direito por ser um aristocrata e ter dinheiro para fazer isso. Ele era contra a morte consentida pelo Estado. Quando ele chegou a trabalhar na Revolução Francesa como um juiz de acusação, e ele não guilhotinava ninguém, estava na mão dele a vida das pessoas, ele não guilhotinava ninguém porque ele achava que o Estado não podia mandar na vida de um cidadão. E ele chegou a liberar a própria sogra da guilhotina, e a sogra que destruiu com a vida dele. E ele odiava essa mulher, mas ele não quis se valer do poder que ele tinha em mãos para poder se vingar e matar aquela mulher, porque ele era contra, enquanto representante do Estado, em fazer isso. Então, é uma figura muito controversa, interessantíssima, adorava teatro, fez encenações, ele foi internado no asilo no final da vida e fazia encenações com os loucos do asilo, e viveu vários momentos muito conturbados. E eu achei fascinante pegar a história desse marquês, que não era marquês, era conde, mas ele gostava de ser chamado de marquês, acho que ele achava que soava mais bonito, e escreveu uma peça sobre ele. Guerreiro acabou não montando a peça, mas virou minha dissertação de mestrado. Eu falei sobre o processo de criação do texto, e foi um texto que acabou me dando algumas alegrias, porque eu ganhei um prêmio em 2010 com ele, um prêmio FAPEX de teatro, a peça foi publicada, e recentemente eu montei a peça, finalmente consegui montar com o Teatro Nu, a gente ainda vai falar bastante sobre o grupo, e ganhei também o prêmio Braskem de melhor texto com essa peça. E em seguida fiz o doutorado, né, e... Tem uma coisa curiosa, eu falei sobre a primeira peça que eu escrevi, que foi Ato Único. Ainda na escola de teatro eu escrevi o Javalis, escrevi Canto Seco, e tudo muito influenciado por uma coisa que era o absurdo no teatro, que chegou cedo para mim. Foi o estilo que você se apaixonou, né, Gil? Na escola de teatro foi o estilo que mais me encantou, assim, que não é um estilo, né, é um momento que, inclusive, eu discuto isso, virou minha tese de doutorado, eu discuto que foi um momento onde vários autores escreviam de uma forma parecida sobre esse desespero. É um teatro que surge depois da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, o pós-Segunda Guerra Mundial, foi um momento que deixou todos atônitos, porque você termina uma guerra com o mundo dividido em 2 blocos, com a bomba atômica tendo acabado de acontecer. Quer dizer, os Estados Unidos, já com a guerra ganha, vai e mata quase 1 milhão de pessoas e devasta 2 cidades apenas de forma para ameaçar. Então era tudo muito questionado. Quando se descobre que 5 milhões de judeus foram mortos e mais não sei quantos milhões de homossexuais e ciganos e todos esses, né, pelo nazismo. Então é uma desesperança muito grande que causa, é uma ressaca
moral, intelectual, filosófica, que se abate sobre o mundo. E esses dramaturgos meio que falam sobre essa questão existencial, da desesperança, essas pessoas que estão esperando o Godot, como diz a própria peça, que é uma peça de Samuel Beckett, um autor. E isso me fascinou muito. Na minha graduação, escrevi algumas peças que viria a montar depois e resolvi pesquisar isso no doutorado. É um tema extremamente atual, né? Um tipo de teatro extremamente atual. Eu acho que, infelizmente, todo teatro ainda é muito atual, porque o teatro sempre vai a fundo nas mazelas, nos defeitos, nos problemas da sociedade, e desde a Grécia até hoje, acho que a gente não conseguiu resolver praticamente quase nenhum desses problemas. Isso é muito triste. Eu preferia que boa parte da dramaturgia mundial, do teatro mundial, fosse obsoleta e ultrapassada e datada, mas infelizmente as lutas da gente continuam sendo as mesmas. E aí nesse meu doutorado eu fiz um estudo sobre o absurdo, meio que rebato algumas coisas de um teórico do período que escreveu o livro emblemático sobre o absurdo, que se chamou O Teatro do Absurdo. Inclusive ele que cunhou essa expressão, que nenhum dos autores gostava, nenhum deles dizia que fazia teatro do absurdo. Tinham várias outras expressões no meio, e aí eu falo que, na verdade, do absurdo no teatro e não do teatro do absurdo. E faço um estudo sobre isso e, ao final, inclusive, agora eu... Isso que eu lhe perguntar é a conclusão. A que conclusão a gente chega? O que eu quero... essa... a tese é o seguinte: eu faço uma conceituação sobre o absurdo, falo dos grandes autores, aí falo dos que eu chamo dos cavaleiros do pós-absurdo, que são 4 dramaturgos que para mim são dramaturgos de passagem da década de 60, 70 para 80, que não foram estudados na época e para mim ainda contém muito essa questão do absurdo. E vou falar de 4 dramaturgos contemporâneos meus, do momento atual da gente, ainda vivos. Vou falar de Aristides Vargas, que é um dramaturgo argentino, Letícia Russo, que é uma dramaturga italiana, e Juan Mayorga, que é um dramaturgo espanhol, além de mim mesmo. Porque por questões da banca, lá na qualificação do doutorado, eles disseram que era interessante eu falar sobre minhas próprias peças, minha criação. Há uma tendência contemporânea muito a gente pensar nossa própria escrita, nosso próprio teatro. E aí eu sou o 4º dramaturgo a ser pensado também. E tive a felicidade agora de ter essa tese publicada pela EDUFBA. Virou um livro, o nome do livro é Herança do Absurdo, e consegui, inclusive, que as peças que eu escrevi e que eu cito no livro, né, elas estão como apêndice. Então, além de ser um livro, uma tese, você tem as peças ao final também. Ok, Gil. Nosso bate-papo com o diretor Gil Vicente Tavares continua já, logo após o intervalo.